Agora vamos falar sobre o álbum Um Quarto Quem Sou, do Loca, que está aqui com a gente, né, com a sua banda também, o cantor Matheus Barsotti, para falar sobre esse álbum, sobre esse lançamento, sobre a carreira. O Lucas Micheluzzi, o Loca, está aqui com a gente. Bom dia, Lucas. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço e também os ouvintes da rádio. Obrigado, bom dia. Não te chamo mais de Lucas, porque agora todo mundo já te conhece como Loca, né? Então, isso aí é interessante, porque na minha infância, sabe que Loca é um nome que foi dado pelo meu irmão para mim, quando eu estava na barriga da minha mãe. Ele exigia que queria que meu nome fosse Loca. E aí, por fim, me batizaram como Lucas. Chegou perto. Chegou bem pertinho. E aí, Loca agora vira um projeto musical, né? Que bacana, a gente já vai falar sobre isso. O baterista Matheus Barsotti está aqui com a gente também. Bom dia, obrigado pela tua participação. Sempre é importante a gente falar sobre arte, sobre música, né? E eu já fui perguntando aqui se dá para viver da música. Em Blumenau, vocês já me falaram que não vivem da música, né? Mas como é que nasceu essa paixão em vocês? Eu acho que nasceu no berço, né? Para começar, assim, por influência dos pais, né? Meu pai, principalmente, que também toca piano, estudou música e sempre me influenciou muito e até, eu diria, exigiu que eu estudasse música, né? Então, assim, vem muito do berço e à medida que tu vai se envolvendo, tu vai sentindo uma paixão por aquele assunto. E quem tem perfil para ser músico não consegue dissociar a sua vida da arte, que ela se torna vital com o passar do tempo. Né? Já tive experiência de tentar ficar afastado e foi muito ruim o resultado. Então, desde criança? Eu comecei a tocar violão com 8, 9 anos por aí. Né? E aí compor, eu comecei a compor, eu devia ter uns 12, 13. E cantar? Cantar, automaticamente, quando eu aprendi a tocar violão, eu já comecei a cantar, mas sem técnica nenhuma, né? Vim a estudar canto mesmo faz 6 anos atrás, mesmo que comecei a desenvolver a técnica de voz, né? Matheus sempre na bateria? Também compositor, também com outros trabalhos, mas meu instrumento de base sempre foi a bateria. Imagino criancinha em casa com a bateria, né? Mas assim como ele, na família também era mais roda de samba. Acho que a gente virou músico pela admiração que a gente tinha dos nossos familiares, que são sempre a nossa referência, do adulto que a gente queria virar, né? De fazer tudo que tem que fazer, mas também gerar música, né? Gerar arte. Isso que ficou sempre preso na gente, né? E como é que foi o envolvimento de vocês, né? Essa união de vocês em torno desse projeto Loca e em torno desse lançamento, né? Um Quarto Quem Sou Eu? Essa formação, aqui o Matheus comigo foi o primeiro maluco a entender o que eu queria fazer como projeto musical, porque é uma música é uma música bastante distinta em relação ao que a gente ouve em rádio, o que está assim como o consumo de massa, né? Então o Matheus foi o primeiro a se envolver e a gente fazer juntos os primeiros arranjos e tudo mais. Mas a gente tem mais um parceiro conosco, que é o Otávio Vobeto, que deve estar nos ouvindo agora, Otávio. Uhum. Abraço, Otávio. Abraço. Otávio. Então, assim, nessa formação a gente vem desde 2018. De lá pra cá, a gente lançou outros trabalhos também. E um dos trabalhos que a gente lançou é o álbum chamado 3 Quartos. 3 Quartos eram 3 músicas e cada música tinha 3 versões dessa música. Essa ideia dessa concepção do álbum veio de uma ferramenta da psicologia chamada Janela de Johari, que é uma ferramenta de feedback, onde a gente enxerga lá um quadrante, né, 3 versões que a gente enxerga de nós mesmos, que é quem eu acho que eu sou, quem os outros acham que eu sou, quem eu acho que os outros acham que eu sou e quem sou. Então, esse 3 quartos era o quê? Eu fiz uma jogada, a gente fez uma jogada assim. Quem eu achava que eu era uma versão das músicas. Quem os outros achavam que eu deveria ser, era uma outra versão. E quem eu achava que eu era outra versão. Então eram 3 músicas com essas 3 versões, eram 3 quartos daquele quadrante. Faltava uma parte do quadrante, que era quem sou. E quem sou, naquele momento, a gente transformou no nosso show. Porque quem a gente é de fato, a gente só é no momento presente. Ou seja, eu estou aqui agora contigo, eu estou recebendo vários impactos aqui, o ambiente, o clima e tudo mais, e isso também interfere na pessoa que eu sou naquele momento. Então a gente transformou o quadrante quem sou
no show, no espetáculo, ao vivo. Passando o tempo, a gente falou, bom, eu acho que a gente chegou num momento onde as 9 músicas desse novo álbum estavam tão maduras em termos de arranjo, que a gente falou, bom, acho que seria legal a gente gravar isso, como a gente faz no show mesmo, e transformar como se fosse assim uma fotografia sonora daquele show. Então esse álbum agora é a fotografia do show. E no final das contas, ele encerra um grande ciclo nosso de busca de forma de expressão artística que a gente encontrou nesse processo todo. E que realmente nos satisfaz como artista aquilo ali. Isso ali é o que a gente buscava até agora. E agora se realizou. Então acho que é o primeiro álbum, eu falo assim, acho que é o primeiro álbum que eu ouço. Eu não sei, até essa pergunta eu poderia fazer pro Matheus e pro Otávio também, mas pelo menos eu ouço e eu sinto uma grande satisfação e realização por ter chegado onde eu sempre quis chegar, mesmo sem saber que eu queria chegar ali. Eu ouço agora e falo assim, cara, cheguei onde eu queria chegar. Não, tá lindo mesmo. Deixa eu ver um pedaço aqui dessa música. Não é que eu não goste de ninguém. Peraí, não me entenda mal. Essa música tem algum título? Esse é um título mais curto, eu acho que é a música com o título mais curto do mundo. O nome dela é I. De introversão. De introversão. E sabe o que é o mais engraçado? É que a Edna acabou de sair daqui falando sobre terapia e psicanálise e tudo mais, né? E introversão, essa música faz parte de 4 músicas que a gente chama de suíte e NTP, que são as 4 primeiras músicas do álbum. Começa com isso. E suíte e NTP é um processo terapêutico que eu fiz e que eu fui buscar entender um pouco mais sobre a minha personalidade. INTP é um indicador lá, que também é de uma ferramenta, de um questionário da psicologia que se faz para entender um pouco mais a respeito da personalidade. Aí sai um índice lá, um indicador lá, que no caso INTP é o meu indicador da minha personalidade. Então I é introversão, eu sou uma pessoa introvertida, né? Muito bom que a gente esteja conversando um a um aqui, porque se eu estivesse no meio de um monte de gente, dando atenção para um monte de gente, eu provavelmente travaria muito mais. Porque na introversão a gente tem essa. Então na música comenta, né? É que eu me divido só com um de cada vez. Isso tem a ver com a introversão. Então é uma música essa que a gente acabou de ouvir que trata dessa sensação dos introvertidos. E é quase como um grito para os extrovertidos falando, olha, isso aqui não é uma escolha. Isso eu nasci desse jeito. E essa aqui? Eu planejei e nunca cumpri. E as formalidades que nunca me exigiram. Essa é? P, de percepção. P. Então, da suíte INTP, ela é a P. É a última música da suíte, né? Das 4 músicas. E percepção é assim, a gente tem o perceptivo e o julgador. E o perceptivo é o cara que ele é mais maleável e mais improvisador, digamos assim. De modo geral, é aquele que planeja um pouco menos e tende a resolver as coisas de última hora. Não é que o julgador resolve melhor e o perceptivo resolve pior. Os dois resolvem igual, só que o modelo de uso de resolução é diferente, né? Bacana. E aí a música vai tratando sobre isso. Matheus, tua expectativa com esse trabalho todo? A minha expectativa é tocar bastante, que a gente foi um processo longo, né, da gravação até o lançamento, e agora com o lançamento eu espero que a gente rode, se não todos, a maioria dos estados. A gente tem essa ânsia de tocar em todas as capitais, né, Lucas? Sim, esse aí é um nosso primeiro objetivo, tocar em todas as capitais brasileiras. Né? E onde estão disponíveis as gravações de vocês? Em todas as plataformas de streaming, Spotify, além de todas as plataformas de streaming, também no YouTube a gente tem um canal que é bacana, a gente tá fazendo um clipe para cada música do álbum. Já temos 3 lançados, tem outros 3 em processo e os outros já estão também programados para as gravações. Então pelo YouTube, além de ouvir as músicas, você pode ir acompanhando os lançamentos dos clipes, que é um processo bem legal, com uma equipe bem legal de cinema, assim, de audiovisual. Bastante conteúdo, né? Bastante... Que bacana. Os roteiros muito bem pensados. O Lucas
tem pensado bem nisso, né? Legal. Lucas Micheluzzi, o Loca, Matheus Barsotti, músicos aqui com a gente falando sobre Loca, 1/4 Quem Sou. Obrigado pela participação de vocês. Olha, muito sucesso, né, com esse novo trabalho de vocês. Muito obrigado, Jorge. Espero poder voltar aqui e falar contigo e com os ouvintes da Itaberá em breve. Tá, um abraço a todos. Um abraço, ótimo final de semana. Um abração. É que apesar E aqui nós